Bom, começamos a nossa aula. Bem-vindos aí à nossa aula do NES. Hoje a gente tem um convidado especial. A gente aumentou bastante o nível do nosso curso aqui hoje. A gente trouxe o professor Antônio Castelo, do ICMC USP, para falar de um tópico importante aqui, que vai ser compressão de imagens usando técnicas de álgebra linear. O Castelo, ele é especialista em álgebra linear. Ele fez doutorado, se não me engano, em 92, né, Castelo? 92. Ele já fez doutorado na PUC com, se não me engano, já com aproximação de variedades, né? Que é um tema que Isso, exatamente. seguiu aí a linha de pesquisa dele. Ele tem dado muitas contribuições, então você vê como a matemática é bonita. Ele já começou em 92 e até hoje continua no tópico. É um tópico complicado. Ele vem crescendo a complexidade do tópico, agora já está em dimensões maiores. E ele tem muita experiência com software, álgebra linear numérica. Quando eu tenho dúvida de álgebra linear, ele pode confirmar, eu vou bater na porta dele. Ou então pega ele no café muito rápido para perguntar como faz algum cálculo. Ele tem sempre isso na ponta da língua. Ele é muito famoso no ICMC por dar aula muito boa e por ser muito simpático com todos os alunos, muito diferente da pessoa que vos fala, que a fama é de ser muito mal. Tudo bem? Castelo, fica à vontade, por favor. É um prazer ter você aqui. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. E pode começar. Obrigado, Thiago. O Thiago está exagerando um pouquinho, viu, pessoal? Bom, eu vou compartilhar minha tela aqui, um minutinho só. Essa transparência que eu estou apresentando aqui é uma transparência do professor Afonso Paiva, tá? E ele fala sobre a parte de autovalores e autovetores e decomposição SVD, tá bom? Eu vou começar mais ou menos da metade do tópico, porque vocês já sabem um pouco de autovalores e autovetores, tá? Eu vou começar a falar um pouquinho a partir de coisas que vocês já conhecem um pouco. A primeira é sobre decomposição espectral, ou seja, vocês podem não ter escutado esse termo, mas decomposição espectral é o seguinte: diagonalização de matrizes simétricas, né? E toda matriz simétrica pode ser semelhante, é ortogonalmente semelhante a uma matriz diagonal, ou seja, existe uma matriz ortogonal, ou seja, cujas colunas são ortonormais, certo? E de tal forma que essa matriz vou chamar de V, de tal forma que V transposto a V igual a uma matriz D que é diagonal. E além disso, ela é diagonal, se a matriz for simétrica e real, tá? A matriz D ela é diagonal, os elementos da diagonais são reais. Tá? Ó, trocando em miúdos, ou seja, os elementos da diagonal da matriz D são os autovalores da matriz A e as colunas da matriz V são os autovetores da matriz A, ou seja, os autovetores são ortonormais. Tá? Mudando um pouquinho de um outro tópico que eu vou falar para vocês é projeção ortogonal. Imagina que eu tenho um vetor U, tá? No meu espaço, vou considerar R2 só para simplificar, tá? E eu tenho um vetor V aqui, tá? E eu quero projetar o vetor U nesse vetor V, tá? Isso daqui é a projeção ortogonal de U sobre V, tá? E essa projeção, olha só, dá para ver o triângulo retângulo aqui, tá? E praticamente isso daqui nada mais é que tem a ver com cosseno, e cosseno tem a ver com o quê? Produto escalar, certo? Ou seja, a projeção ortogonal de U sobre V é o produto escalar de U com V, vezes V, olha só, na direção do vetor V, dividido pela norma de V, certo? Norma ao quadrado de V, que é o produto escalar de V com V. Tá? Isso aqui é a projeção ortogonal. E a projeção sobre o espaço ortogonal ao vetor V? Tá? É só pegar a identidade, tá?
menos a projeção, ou seja, a identidade menos a projeção dá isso daqui, tá? Então, essa é a projeção ortogonal sobre o espaço complementar ao vetor V. Tá? E eu vou usar isso para mostrar, usar o processo de ortonormalização de Gram-Schmidt, que vocês já devem ter citado talvez com outro nome, que é um processo onde eu tenho um conjunto de vetores, A1, A2 até a N, e eu quero transformar esses vetores em vetores ortonormais, Q1, Q2 até Qn. Tá? Esse processo consiste no seguinte: pego o primeiro vetor, A1, V1 vai ser esse vetor, mas só que eu vou normalizar esse vetor, dividir pela norma, eu tenho Q1. Para o segundo vetor, eu vou pegar e vou projetar o vetor V2 no espaço complementar ortogonal de Q1, que é exatamente aquela conta que nós fizemos, certo? Que nós vimos na transparência anterior. Tá? Eu peguei o A2, aqui eu já tinha o Q1, eu vou projetar A2 no espaço complementar de Q1, que vai ser o meu vetor V2. E esse vetor V2 eu vou normalizar e tenho o vetor Q2. Para o próximo vetor, eu vou fazer a mesma coisa, certo? Vou pegar o vetor A3, tá? E vou projetar no espaço complementar a Q1 e Q2, tá? Que é isso daqui, tá? A identidade menos a projeção ortogonal sobre Q1 menos a projeção ortogonal sobre Q2, tá? E depois disso, normalizo. E esse processo se repete, chegando a essa fórmula, que é o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Ok? Na verdade, esse processo é exatamente a decomposição QR, ou seja, eu quero toda matriz A pode ser decomposta no produto de uma matriz ortogonal vezes uma matriz triangular superior. Tá? Que é isso daqui, certo? E eu vou mostrar que o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt é exatamente isso. Ou seja, olha só, trocando em miúdos, ou seja, você tem uma matriz aqui, aqui eu escrevi ela com mais linhas do que colunas, tá? Eu tenho uma matriz Q, que se há uma matriz M por N, tá? Que é uma matriz M por N, onde as colunas e linhas são ortonormais, tá? E aqui uma matriz R que é do mesmo tamanho da matriz A. Mas eu também posso usar a forma reduzida da decomposição QR, que é o seguinte: eu vou pegar a matriz A, certo? E vou tenho N vetores em Rm, tá? E vou pegar os N vetores ortonormais, que eu ortonormalizo, por exemplo, usando o Gram-Schmidt, tá? E com isso eu tenho minha matriz Q. Bom, só resta saber quem que é essa matriz R, usando o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Fazendo a continha, olha só, A igual a QR, eu vou ter esse sisteminha aqui, eu tenho que descobrir quem que é R11, R12, R22, assim por diante, tá? Porque os vetores Q eu já sei que são os vetores ortonormais que eu obtive pelo Gram-Schmidt, tá? E fazendo a continha, eu olhando para aquelas fórmulas de Gram-Schmidt, eu chego à conclusão que RJ é o produto escalar de QI com AJ, para I diferente do J. E os elementos da diagonal do vetor da matriz R é exatamente a norma, mais ou menos a norma do vetor VJ, que eu calculei. Norma quadrada, a norma do vetor VJ, tá?
Pode ser mais ou menos, tá? E daí eu tenho o seguinte teorema que me diz o seguinte: toda matriz A, tá? M por N, onde M é maior ou igual a N, possui decomposição QR completa e reduzida. Além disso, se A tem posto completo, ou seja, tem posto máximo, então a decomposição reduzida é única com os RJJ maiores do que zero. Tá? Não vou demonstrar isso, tá? Porque eu quero chegar mais rápido possível na decomposição SVD, tá? Mas essa é uma decomposição bastante importante. Tá? E a funçãozinha em MATLAB, não sei se vocês conhecem MATLAB, tá? Mas eu tenho aqui eu passo a minha matriz A, usando aquela fórmula de Gram-Schmidt, tá? Eu vou pegar V como sendo o vetor, a jésima coluna de A, e vou pegar e vou fazer, calculo o R e J, e vou fazendo a projeção ortogonal, olha só, V, pego a projeção ortogonal de V sobre o vetor QI e jogo em V. E vou fazendo isso até terminar, tá, os vetores Q, que eu tenho até o momento, e depois eu normalizo e tenho a minha coluna Q, certo? Que é, de certa forma, o vetor AJ desentortado vai ser o vetor QJ, certo? Esse é o algoritmo e é bastante simples, certo? É um algoritmo bastante simples. Tá? Aí, por exemplo, pegando uma matriz A, como essa aqui, olha só, eu posso verificar, por exemplo, se o meu algoritmo é eficiente. Fazendo o quê? Calculando A menos QR, tendo Q e R da minha decomposição que acabei de encontrar, pego a norma de Frobenius, certo? Não sei se vocês sabem o que é a norma de Frobenius, mas a norma de Frobenius é a raiz quadrada da soma de todos os elementos da matriz ao quadrado. Tá? E para ver o teste de ortogonalidade, pego Q transposto menos Q e vejo quanto distante L é da matriz de identidade, porque a matriz Q é uma matriz ortogonal e vale que Q transposto Q é identidade, ou seja, Q transposto é a inversa de Q. Tá? E pega a norma de Frobenius, é um teste de ortogonalidade. Um exemplo interessante, pego essa matriz aqui, olha só, um epsilon pequenininho, tá? Praticamente, se o epsilon é pequenininho, esses vetores são quase LD, tá? Só para fazer um teste e faça conta com um Gram-Schmidt. E vocês vão verificar que Gram-Schmidt ele é instável. Instável no sentido de que, se eu pego uma matriz que é próxima da outra, tá? A solução, ou seja, a decomposição QR, não vai ser próxima uma da outra que eu vou obter. Ou seja, não vou obter. A minha aproximação não é boa, muito boa. Tá? E é possível melhorar essa decomposição, certo? Bom, ok. Então, eu vou falar do método de Gram-Schmidt modificado. O método de Gram-Schmidt modificado é uma pequena modificação no método de Gram-Schmidt, de tal forma que ele seja numericamente mais estável, menos sensível a erros de arredondamento, e a projeção ortogonal agora é aplicada aos vetores, todos os vetores VJ, e para obter os vetores Q. Tá? Como que eu vou fazer isso? Deixa eu pegar aqui. Aqui eu tenho o vetor Q1, Q2 e tem o vetor A3. Como que eu vou obter Q3? Primeiro, eu vou pegar o A3 e vou projetar no espaço complementar a Q1. Está aqui. Depois, eu vou pegar o vetor que está aqui e
projetar no espaço ortogonal a Q2. Aí eu vou ter o Q3. Tá? É somente a ordem que eu fiz a projeção que é um pouquinho diferente. Pois não, alguém... Felipe, pode Opa, perguntar? sim, desculpa interromper. No caso, a gente está fazendo, no processo Grand Switch clássico, a gente está fazendo somente uma operação, né? Que é eu fazer a É a projeção projeção do meu... ortogonal sobre o espaço ortogonal. Sobre o espaço Exato. complementar. Aí, nesse caso, eu estou fazendo mais N operações. Eu estou fazendo N-1 operações a mais, né? Tipo, Não porque eu está estou... fazendo a mais. Está fazendo a mesma quantidade de operação. Olha só, a diferença entre o clássico e o modificado. Olha só, aqui eu tinha pegava o AJ e jogava, fazia essa conta aqui. Agora, em vez de pegar o AJ, eu vou pegar o VJ e vou projetar no próximo. Ah, Mas a entendi. quantidade de operações é a mesma. E vou Legal, chegar no massa. mesmo resultado. Entendeu? Praticamente é a mesma coisa, certo? Olha aqui, onde tem o A, só que em vez do A, eu estou usando o A. Em vez do AJ, estou usando o VJ. Tá? Perfeito, entendi. Então, Muito obrigado. a complexidade é a mesma. Tá? Complexidade é a mesma, que é 2 vezes n ao quadrado flops. Flops, vocês sabem o que é, né? É uma operação de soma e uma multiplicação. Tá? Uhum. Que é a unidade de cálculo de custo computacional com ponto flutuante. E está aqui o método, certo? Olha só, onde tinha A, eu estou usando o VJ, certo? Estou pegando o VJ agora, ok? Em vez de AJ, estou pegando o VJ. E a complexidade é a mesma, certo? Não, o método não se torna mais custoso que o outro, mas se tornou mais estável, tá? Agora vocês vão me perguntar, se no MATLAB é esse algoritmo que é utilizado? Não, não é. Ele não é o mais estável de todos, tá? Existem algoritmos mais eficientes, tá? Por exemplo, o que geralmente está implementado no MATLAB, nos softwares mais profissionais, é a decomposição de Householder, que em vez de usar projeção, usa-se reflexão para fazer a mesma coisa. Oi, Paulo. Ah, não, Paulo só saiu da... Ok. Pensei que ele tinha levantado a mão. E existe uma outra forma de se chegar na decomposição QR, utilizando rotações, fazendo rotações de matrizes 2 por 2, eu consigo fazer a decomposição QR, tá? Utilizando rotações, que é chamado algoritmo de Givens, rotações de Givens. Só que as rotações de Givens é o mais estável de todas, mas, porém, é um pouco mais custoso, computacionalmente. E, então, o Householder tem o melhor custo-benefício. Bom, agora eu vou calcular autovalores e autovetores de matrizes simétricas, que eu sei que são matrizes simétricas, têm autovalores e autovetores, os autovetores são ortogonais e seus autovalores são reais, certo? Então, como que eu vou fazer isso? Processo. Vou pegar a matriz A, vou chamar de A1, tá? E faço a decomposição QR de A1, ou seja, A1 igual a Q1, R1. Aí eu vou construir a matriz A2 como sendo R1, Q1, faço o produto ao contrário. Tá? E aí faço a decomposição QR de A2. Tá? E vou fazendo esse processo até chegar em AK igual a RK. QK, certo? Por que esse processo é interessante? Porque, olha só, com esse processo, eu chego à conclusão que AK é semelhante a 1, que é a matriz A, ou seja, a matriz A e a matriz AK são semelhantes, ou seja, ortogonalmente semelhantes ainda.
E além disso, com isso elas têm os mesmos autovalores, os mesmos autovalores. E os autovetores são facilmente computados. É isso. A e a K têm os mesmos autovalores e vamos mostrar por quê. Olha só, AK-1 igual a QK-1 é RK-1. Mas, se eu pegar a inversa de QK-1 é QK-1 transposto. Então, RK-1 igual a QK-1 transposto vezes AK-1. Tá? E se eu multiplicar a esquerda por QK-1, tá? Eu vou ter, como AK é igual a RK-1, QK-1, fazendo a continha, eu tenho que AK igual a QK-1 transposto, AK-1, QK-1 transposto, QK-1. Ou seja, AK é semelhante a AK-1. E, além disso, é ortogonalmente semelhante, porque a matriz Q é ortogonal. Repetindo o processo, eu vou chegar à conclusão que AK é semelhante à matriz A, A1, que é igual a A. E ortogonalmente semelhante, olha só, quem que é a matriz que está aqui? Ó, Q1 é o produto Q1 até QK-1. Que produto de matrizes ortogonais também é uma matriz ortogonal. Tá? Então, o algoritmo de Francis se resume a isso. Tá? Ou seja, e tem uma peculiaridade muito importante, é que essas matrizes AK, elas convergem para uma matriz diagonal. Tá? Os elementos fora da diagonal, à medida com que K aumenta, tá? Vai fazendo com que vão sendo cada vez mais próximos de zero. Tá? É um processo iterativo. Uma coisa interessante. Vocês sabem, será que não existe um método direto, ou seja, um método que, depois de um número finito de passos, eu chego na solução dos autovalores e autovetores? Por que eu não consigo isso? Vocês sabem? Alguém tem alguma ideia? Olha só, o que são os autovalores e autovetores? Os autovalores, vai. O que são os autovalores? São as raízes do polinômio Raiz do polinômio característico. E eu consigo um método direto, sem ser um método iterativo, para calcular as raízes de um polinômio. Não. Não, né? Por quê? Vocês sabem por quê? Porque calcular raiz de polinômios com n muito alto é muito difícil, a gente não tem uma fórmula pronta para isso. Então, não tem uma fórmula pronta porque ela não existe ou porque alguém não acharam ainda? O que vocês acham? Alguém não encontrou. Alguém não encontrou? Não é verdade. Não é porque é difícil. Teve um matemático francês, Galois, que ele criou uma teoria chamada teoria de Galois, que uma das consequências da teoria que ele criou é que não adianta você tentar achar a fórmula para encontrar raiz de polinômios com um grau alto, porque elas não existem. Então, a gente só vai conseguir para um polinômio geral, tá? Encontrar as raízes usando métodos iterativos. Tá? Então, com isso, em consequência disso, não existe método direto para encontrar autovalores e autovetores. Só existe métodos iterativos. Legal. Olha só. AK converge para uma matriz diagonal e o vetor V, que é o produto de Q1 até QK, é tal que AK é semelhante a A. Se AK for uma matriz diagonal, quer dizer o quê? Que as diagonal de AK vão ter o quê? Os autovalores. E as colunas de V
Vão ser quem? Os autovetores. Legal, né? Possui os mesmos autovalores. A sequência K converte para uma matriz ortogonal e V vão ser os respectivos autovetores. E onde é que eu vou parar o meu método? É um método iterativo, eu tenho que parar em algum momento. Ou, por exemplo, um dos critérios é ter um número máximo de passos, tá? Outro critério é, eu vou olhar para os elementos fora da diagonal. Se o maior elemento fora da diagonal for menor do que um epsilon, tá? Então, com epsilon tão pequeno quanto eu quero, ou seja, eu dou o epsilon que eu quero, tá? Ou então, por exemplo, usando o off de A. O que é o off de A? Olha só, a norma de Frobenius ao quadrado, o que é? A soma de todos os elementos da matriz A ao quadrado, menos a soma dos elementos da diagonal ao quadrado, dá o quê? A soma de todos os elementos fora da diagonal da matriz A ao quadrado. Aí a raiz quadrada disso. Esse é o off de A. É um critério também para se usar para saber se convergiu ou não para uma matriz diagonal. Está convergindo, né? E o método é muito elementar, né? É só pegar aqui, começo com a matriz V como sendo a identidade, falo que o meu erro é infinito, enquanto o erro for maior do que a tolerância que eu dou, certo? Esse aqui é aquele epsilon lá, né? Faço a decomposição QR de A, estou usando o Gram-Schmidt, mas poderia usar o do MATLAB, né? Que é só no lugar de MGS, posso só chamar QR aqui, tá? Faço o A receber R vezes Q, V recebe V vezes Q, olho para os elementos, para matrizar os elementos abaixo, a triangular inferior, abaixo da diagonal, valor absoluto, pego o máximo das linhas, o máximo do vetor que sobrou, eu tenho o valor máximo dos elementos fora da diagonal. Por que eu peguei somente abaixo da diagonal? Porque a matriz A é simétrica. Então, o maior elemento abaixo da diagonal vai ser igual ao maior elemento acima da diagonal, tá? Em módulo. Terminado esse processo, quando o erro for menor ou igual a tom, eu tenho que a minha A é a matriz diagonal. Próximo da diagonal, eu atribuo para D. Então, em V eu tenho os autovetores, em D eu vou ter os autovalores. Ok? Ok. Agora eu vou falar um pouquinho da decomposição SVD. Bom, se a minha matriz A é N por N, ou seja, é uma matriz quadrada, tá? É tranquilo, ou seja, você sabe que eu posso tentar diagonalizar. Se eu não conseguir diagonalizar, existe teorema que me diz como que ela pode ser, a matriz mais simples possível, certo? Mais próximo da diagonal possível, tá? Para matrizes quadradas. Mas se a minha matriz não é quadrada, se a minha matriz é uma matriz retangular, M por N, o que eu faço? Tá? Então, tem uma decomposição chamada FVD, decomposição em valores singulares, tá? Que me diz que A é escrito como uma matriz U M, ortogonal M por M, uma matriz sigma N por N, que é diagonal, e uma matriz V N por N ortogonal. Tá? U é chamado de os autovalores à esquerda e V são os autovalores à direita da matriz A. Tá? Ou seja, olha só, esquematicamente, eu tenho aqui a minha matriz A, U é esta matriz, sigma é esta, V é essa matriz. Tá? Os elementos da diagonal sigma I, da diagonal de sigma, são chamados de valores singulares de A. Tá? E existe a forma reduzida da decomposição SVD, tá? Onde eu pego
eu pego aqui uma matriz A, em vez de pegar pegar todas as colunas da matriz U, eu só pego as N primeiras colunas da matriz U. Tá? Daí a minha matriz sigma, ela é uma matriz quadrada. Tá? N por N. V é uma matriz N por N. U é uma matriz M por N. Tá? E como que eu vou ver isso? Como que eu descubro quem que é? Bom, como que eu descubro isso? Tá? Então, eu tenho um teorema que me diz o seguinte: toda matriz A, M por N, de posto P maior do que zero, tá? Possui uma decomposição SVD, isso é, A igual U sigma V transposto com os sigmas ordenadamente, tá? Até sigma P diferente de zero, maior do que zero, e os demais são zero. Tá? E uma forma ingênua porque não é feito assim na prática, né? Essa é uma maneira mais simples de tentar encontrar, certo? Um algoritmo mais elementar, assim como o algoritmo de ortogonalização de Gram-Schmidt é o primeiro algoritmo que a gente ensina, tá? Para encontrar a decomposição QR. Para encontrar a decomposição SVD, eu vou fazer o seguinte: A transposto A. A transposto A é uma matriz simétrica, certo? Se é uma matriz simétrica, fazendo essa continha aqui, lembrando que U é ortogonal, U transposto U dá identidade, isso daqui deu V sigma ao quadrado, V transposto. V é uma matriz ortogonal. Sigma ao quadrado é uma matriz diagonal, onde os elementos da diagonal de sigma ao quadrado, que são quem? O sigma i ao quadrado. Certo? E é diagonal, ou seja, A é ortogonalmente semelhante a uma matriz diagonal. Portanto, os sigmas ao quadrado são os autovalores de A transposto A. E as colunas de V são os autovetores de A transposto A. Fazendo o processo contrário, eu vou chegar que U são os autovetores de A transposto e os sigmas ao quadrado são os autovalores de A transposto. Tá? E com isso, eu tenho que sigma ao quadrado é composta pelo quadrado dos valores singulares, ou seja, sigma i ao quadrado, e com isso tem um algoritmo elementar de se encontrar os autovalores e a decomposição SVD. Tá? Dada a matriz A, tá? Eu vou fazer a decomposição, encontrar os autovalores e autovetores de A transposto, vou chamar de U e tio aqui, porque não me interessa, porque eu vou ter em D, de qualquer forma, os sigmas ao quadrado, certo? E faço a mesma coisa com A transposto A, tenho V e tenho D. Tá? E aí eu tenho a minha matriz S, que vai ser o quê? É uma matriz diagonal, onde na diagonal tem a raiz quadrada dos elementos de D. Em D eu tinha os sigmas ao quadrado, então no extraindo a raiz quadrada eu vou ter o sigma. E tem o S, que é o meu sigma da decomposição SVD. Os autovalores à esquerda, V, os autovalores à direita, tá? E S, o vetor Z. Sigma, desculpa, a matriz sigma. Bom, em MATLAB, tá? Para fazer a decomposição QR, você não precisa usar esses que eu acabei de ensinar. Vocês usam o mais eficiente, uma maneira mais eficiente, que é QR de A. Para calcular os autovalores, você quer calcular todos os autovalores da matriz A, você usa EIG. Se você quiser calcular os K maiores valores em módulo, você usa EIGs,
tá? Calcula os K maior. E para fazer a decomposição SVD, se você quiser todos os valores, todos os autovetores à esquerda, todos os autovetores à direita e todos os valores, valores singulares, você usa SVD. Se você quiser somente os K primeiros, você usa SVDS. Agora eu vou mostrar uma aplicação. Tá? Vou pegar uma matriz, uma imagem em tons de cinza, tá? Que é uma imagem, por exemplo, eu vou olhando para os pixels, por exemplo, eu posso considerar uma matriz M por N. Tá? Vou fazer a decomposição SVD de A, tá? Eu faço a decomposição SVD de A, em vez de considerar todos os valores singulares e autovetores à esquerda e à direita, eu vou pegar somente os K primeiros, os K maiores. Tá? Pegando isso, tá? Eu vou recompor a minha imagem, ou seja, vou olhar para a matriz AK, que é UK vezes sigma K vezes VK transposto. E aí eu tenho minha matriz AK, que vai ser uma imagem também, tá? Só que não vai ser composta com não vai ter tudo, ou seja, se eu for armazenar somente os K primeiros autovetores à esquerda, K primeiros autovetores à direita e os K maiores valores singulares, eu estou armazenando K vezes M mais N mais 1 ao invés de M vezes N elementos. Tá? Por exemplo, eu tenho aqui uma imagem original, só pegando 120 valores singulares, eu tenho uma compressão da imagem de 44%. E olha só, não perdi nada na minha imagem. Além disso, olha só, o que acontece é que... deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aí foi muito. Aumenta, diminui o ruído, porque se eu jogar os valores singulares que estão muito mais próximos de zero, eu estou eliminando as maiores frequências da imagem, e, portanto, estou eliminando os ruídos. E, finalmente, se eu pegar somente 50 valores singulares, eu tenho uma compressão de 77%. Tá? É lógico que deu para ver que já tem já começa a perder um pouquinho da nitidez da minha imagem, mas eu tenho uma compressão de 77%. Né? Por exemplo, quando vocês veem imagem de satélite, o que vocês acham que é feito? Já ia falar isso. Imagem de satélite eles mandam a imagem toda? Exatamente. Eles mandam toda a imagem? Não, tem que ter uma compressão. Eles fazem a decomposição SVD, mandam somente os maiores valores singulares, os K primeiros valores singulares, os K primeiros autovetores à esquerda e autovetores à direita, e transmitem para a Terra. E aí aqui eles recompõem a imagem. E com isso eles eliminam o ruído, tá? E comprimem a imagem. Tá? Essa é uma das aplicações. Tá? Outra aplicação interessante é, imagina que você tem uma imagem pequenininha. Oi, Felipe, pode falar. Mas eliminando o ruído, ele não perderia assim, informação da imagem? Perde informação. Mas quem disse que essa informação o ruído é uma informação útil? É uma informação útil, tá? Eu concordo contigo. Tá? Então, é lógico, você aqui, ó, dá para perceber que nessa imagem aqui, 44% de compressão, você praticamente não perdeu nada da imagem. A imagem é muito parecida. Aqui à direita, com 77% de compressão, você já consegue verificar que você já está perdendo um pouco de qualidade.
Então você tem que ver o compromisso, você tem que ver quanto próxima é uma imagem da outra. Você tem que analisar uma imagem da outra e ver quanto que é interessante você comprimir ou não. Entenderam? Uma outra coisa que também é possível fazer, imagine que você tem uma imagem pequenininha, certo? Uma fotografia pequena. Eu quero ampliar essa fotografia, mas com qualidade. Então, o que dá para fazer? Dá para pegar, fazer a decomposição SVD, tá? E fazer interpolações, aumentar o tamanho da imagem e fazer interpolações dos valores singulares, e com isso você vai conseguir aumentar o tamanho da imagem com qualidade. Pessoal, o que eu tinha para falar é isso. Eu estou aberto a perguntas agora. Ô Castelo, muito obrigado aí. Eu aprendi bastante, eu gostei bastante da sua aula. Você consegue aí de cabeça falar mais uma aplicação de SVD? A que você gosta? SVD que eu gosto, essas duas são as mais importantes: compressão, eliminação de ruído e ampliação ou redução de imagem, de tal forma que você não perca a qualidade. Outra coisa, por exemplo, se você quiser a inversa esquerda de uma matriz, por exemplo, se uma matriz A é quadrada, a inversa é uma matriz quadrada. Mas se eu tenho uma matriz retangular, tá? Eu posso ter inversa à esquerda ou à direita, dependendo se a matriz tem mais linhas do que colunas ou colunas do que linha, tá? Uma maneira de se encontrar a pseudo-inversa, certo? À esquerda, por exemplo, eu vou pegar a esquerda, é fazendo o quê? Pega a matriz U, transpõe a matriz U, transpõe a matriz V, troca a ordem e na matriz sigma, pega 1 sobre sigma. Aí você Sim, tem a inversa. entrou na teoria das pseudo-inversas, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Marcelo. Se eu, por exemplo, alguém me pergunta, me dá uma matriz enorme, igual essa aí, pergunta qual é o oposto dela. O que você acha? Exatamente, SVD. Qual é o oposto dela? Aí eu vou para o SVD e calculo e conto quantos valores singulares não nulos eu tenho. Você acha que isso é exagero ou tem jeito melhor de determinar o oposto? É exagero. Usa a decomposição LU completa. O pivoteamento total. Pivoteando linhas e colunas. Tá, o Castelo, é a maneira mais barata. A gente chegou a falar disso no curso, mas não usou essa linguagem LU. Você consegue rapidinho falar o que é decomposição LU? Decomposição LU é o seguinte, por exemplo, você tem uma matriz A e eu consigo uma matriz de permutação de linhas e uma matriz de permutação de colunas, tal que eu vou chamar de P, a matriz de permutação de linhas, Q é uma matriz de permutação de colunas, tá? Então, P, A, Q é igual a um produto de uma matriz L triangular inferior, com uns na diagonal, vezes uma matriz triangular superior. Toda matriz possui uma decomposição desse tipo, tá? E além disso... Viu, Castelo, a gente estudou isso, mas não usou essas palavras, que a gente fez a eliminação de Gauss-Jordan, né? E aí praticamente demonstrou o teorema, mas sem permutação, né? Sem pivoteamento. Sem permutação, estava dando sempre certo, né? Mas às vezes, se você tem um elemento da diagonal muito próximo de zero, você não consegue fazer essa decomposição. Perfeito, né? Perfeito. Mas e aí, então, você trocando linhas e colunas, você consegue aqui a matriz U, por exemplo, se os elementos U1 até UPP são diferentes de zero, e os demais for zero, você tem como conclusão que o posto da matriz é P. Perfeito. Então, praticamente, você está falando assim, porque foi o que a gente viu na primeira parte do curso. Pedia para determinar o posto, eles faziam a eliminação de Gauss-Jordan. Se você fizer a eliminação de Gauss-Jordan de forma matricial e até o final, você chega, praticamente, você demonstrou a decomposição LU, né?
Exatamente. Uhum. Muito bom. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta para o Castelo? Oi, eu tenho. Opa, Rafael. Pode Professor, falar. essa compressão de imagem me lembrou. É possível representar um sinal, por exemplo, um sinal de rádio, utilizando essas matrizes e comprimir ele do mesmo jeito? Um sinal de rádio, você está pensando como um sinal, como sendo uma matriz? Como que você vai transformar numa matriz? Tipo, linhas eu considero instantes no tempo e, por exemplo, colunas, ao contrário, Entendi. as amplitudes de Entendi. cada sítio, sabe? Tá. Você está pensando numa matriz porque você está pensando no tempo. Tá? Isso. Então você vai ter que considerar uma faixa de tempo. Sim, uma da faixa de tempo só. Recorto Tá. daqui até ali. E aí você está querendo eliminar ruído do sinal, por exemplo. Ou Se comprimir. eliminar ruído da imagem seria equivalente a eliminar ruído do sinal, mais ou menos, né? Sim. Mais ou menos. Não sei se seria muito equivalente. É lógico que existem técnicas para sinais, né, para eliminação de ruído mais eficientes, né? Sim, Eu acho que SVD não é muito usado para isso. Sim. Eu perguntei mais por um exercício de imaginação mesmo. É. Deixa eu ver se eu entendi. Você fala que, por exemplo, as colunas seriam instantes de tempo e as linhas seriam o quê? Tipo, a intensidade do sinal em cada recortezinho que eu estava fazendo. Então, mas eu tenho dificuldade. Por exemplo, um dos eixos é o tempo. E o outro eixo seria o quê? Porque eu estava pensando na amplitude, mas eu percebi que talvez eu esteja cometendo algum erro aí na parte de estruturar a matriz, na verdade. Não, porque se você tivesse, se você tivesse vários, porque você já tem, o sinal já é uma onda e você já está, depois a gente pode conversar disso, porque o sinal é uma onda e você já pode fazer uma outra decomposição de uma onda, que chama decomposição de Fourier. E aí o pessoal tem uma ideia de SVD lá para Fourier, você elimina termo grande de Fourier, entendeu? Ah, sim. Exatamente. Exatamente. Eliminar os valores singulares seria a mesma coisa que eliminar o rabo da série de Fourier. Que está te dando muita oscilação. Inclusive, inclusive tem a prova que você constrói ruído, incluir todos os termos de Fourier, né? Quando você inclui todos, você vai para um ruído branco, com igual intensidade. Pessoal, eu vou parar a gravação aqui, a gente vai fazer uma pausa e a gente volta daqui 20 minutos, então agora são 4 horas, a gente volta às 4h20 e vai discutir alguns exercícios, tá bom? Certinho. Castelo, muitíssimo obrigado pela sua aula, tá bom? Eu que agradeço. Pessoal, eu vou deixar caso o pessoal tenha alguma dúvida, pode passar meu e-mail para eles. Perfeito. Maravilha. Pô, Tá bom, então. fazer um comentário aqui rapidinho. Então, eu gosto muito de